Olá, oitavo ano, tudo bom? Vamos nós para começar mais uma aula. Bom, a gente vai começar fazendo a correção da atividade da aula anterior. Então pega seu livro, a gente passou aí na última aula a página 381 do livro, que é o resumo do último capítulo que nós estávamos estudando. E hoje nós vamos fazer a correção. Então vai lá para a sua página, eu vou compartilhar aqui a página do livro para que você possa acompanhar. Mas aí o bom é que você anote sempre, como sempre é dito, pega o seu livro, verifica o que você já fez, o que está correto, o que está errado e anote aquilo que você não conseguiu fazer, você anota de acordo com a correção aqui. Aí como está aparecendo para você, esse é o resumo, né? Página 381. Então vamos lá. A África é uma grande e coesa massa de terra, com planaltos se iniciando próximo à costa e depressões no interior do continente. Isso, como a gente viu, é a forma de caracterizar o relevo do continente africano. Nas bordas mais próximas à costa, mais próximo ao litoral, você vai encontrar planaltos e você vai encontrar depressões e planícies mais próximo ou mais para o interior do continente. Que a gente fez em alguns exercícios, a gente só está revendo. O segundo quadrinho está dizendo: a África pode ser regionalizada, dividindo-se em África e África. Como tem duas opções, a gente sabe que quando ela se divide em duas porções, uma é a África Islâmica, chamada também de África Branca, ou ainda de Norte da África, né? E a outra é a África Subsaariana, chamada também de África Negra. Nesse caso, a gente não deve dizer África do Sul por causa de um país que tem com esse nome. Então, a gente só vai até a África Subsaariana ou África Negra, ou seja, a África que predomina a população negra. Esse vermelhinho aí está dizendo: os países que compõem a África Islâmica apresentam populações predominantemente de origem árabe e adeptas do islamismo. Então, respondido. O verdinho: os países que compõem a África subsaariana representam populações majoritariamente compostas por negros e grande diversidade dos pontos de vista étnico e religioso. Tem muitos grupos étnicos na parte subsaariana, então a diversidade é muito grande e as religiões também são mescladas. Mas é na África Islâmica, ou chamada África do Norte, ela tem mais uma tendência para o islamismo, já que o povo é de origem árabe, né? Vieram ali dos países árabes. Próximo quadradinho, esse com esse pontinho roxo aí. As potências imperialistas europeias dividiram o continente africano entre si, desrespeitando as fronteiras étnicas já existentes. O que está com pontinho azul, a população africana é predominantemente rural, mas o continente vem passando por um rápido processo de urbanização. A faixinha vermelha: os países da África subsaariana mostram evidentes desigualdades socioeconômicas. A maior desigualdade que a gente vai ver ali é socioeconômica. Isso atinge principalmente a África subsaariana. É bem grave a situação. E o da bolinha vermelha:
A herança de fronteiras impostas pelo colonialismo é até hoje sentida em razão de conflitos motivados por questões étnicas ou religiosas no continente africano. Isso até hoje, porque como a gente viu no decorrer desse capítulo, os países acabam não ficando, entrando em harmonia. E aí, se não fica em harmonia, isso acaba gerando uma instabilidade política e acaba agravando a questão social. Então, uma coisa vai agravando outra. Ainda tem um reflexo dessa divisão aí, esse desrespeito que teve de fronteira, né? Uma fronteira artificial imposta aí pelos colonizadores. Isso ainda gera problema no continente. Opa, peraí. Antes de ir para o capítulo 8. O Pontim-Pontins foi o conjunto de políticas de segregação racial imposto pela minoria branca sobre a maioria da população negra sul-africana. Então, detalhe dessa questão aí, a gente estudou sobre isso e viu que aconteceu o apartheid, né? Que o apartheid era como se fosse uma política, um conjunto de atitudes, um conjunto de elementos que fazia com que a sociedade no país sul-africano fosse fazer com que a sociedade fosse segregada, né? Ou seja, separada por raça. Existia coisas que eram destinadas aos brancos e coisas que eram destinadas aos negros. E isso foi um problema que aconteceu e era algo dentro da lei, né? Era algo que a sociedade fazia não de maneira clandestina, mas era algo legalizado, o que foi um grande problema lá na África do Sul, mas chegou ao final. E o último, diversos fluxos migratórios externos e internos são motivados por razões econômicas e conflitos no continente africano. Obviamente, isso aí acontece direto, né? As migrações que ocorrem, pessoas saem do seu local de origem, seja dentro da África para outro país que tenha menos conflitos dentro da própria África, ou se direcionando a países que estão fora do continente africano. Isso sempre motivado por esses conflitos constantes, né, que tem dentro dos países, e por causa desses conflitos vem esse agravamento econômico. Então, alguns saem por causa da questão econômica. Vamos agora para o capítulo 8. O 8 vai estar falando aí sobre África, economia e meio ambiente. Vou botar lá na página para a gente iniciar a leitura. Opa, peraí. Eita, peraí. Vamos iniciar. Pobreza e riqueza no continente africano, né? Vocês sabem e ouvem falar, como a gente explicou no decorrer, a África ela tem muitos problemas sociais e econômicos. Então, ela acaba a gente entendendo que isso acontece em todos os lugares, mas não é em todos os lugares. Existem alguns contrastes, existem algumas diferenças, até porque assim como a África apresenta uma grande pobreza, a África também ela apresenta pobreza em relação à sua população, mas geologicamente, ou seja, o território africano ele tem muitas riquezas minerais. Então era para ser um continente rico, era para ser um continente com muito desenvolvimento, mas acaba sendo um continente pobre. E isso se dá até por causa da forma de que eles distribuem a riqueza que é tirada desse continente. Okay? Vamos ver alguns pontos importantes aqui. Ó. A pobreza é uma situação que afeta grande parte do continente africano, sobretudo a África subsaariana.
onde muitas pessoas também vivenciam conflitos étnicos e religiosos. No entanto, a África possui diversas atividades econômicas que geram riquezas importantes em diferentes países. Cidades com bairros modernos e população que apresenta elevado padrão de vida. Portanto, esse continente não deve ser visto apenas como pobre, pois é repleto de contrastes e riquezas. O subdesenvolvimento verificado nos países da África subsaariana é decorrente, sobretudo, das características de seu colonialismo e de um processo de descolonização tardio. Só frisar um negócio aqui. Primeiro é que existiu a questão do continente ser colonizado, né? E isso atrapalha, porque quando ele é colonizado, os colonizadores vão lá, tiram a riqueza e o resultado dessa extração de riqueza, dessa tirada de riqueza do solo, por exemplo, eles mandam para o seu país de origem. Então ele está explorando lá, digamos que a Inglaterra está explorando um determinado território da África. O que eles tiram lá, o resultado, o lucro ou a própria riqueza direta vai para a Inglaterra. Então, isso gera um problema de empobrecimento, né? Não dá possibilidade de enriquecer, já que a riqueza está sendo levada para outro lugar. E o outro é a descolonização tardia, ou seja, ele foi explorado, o continente foi explorado durante muito tempo. E aí vem essa questão dessa descolonização tardia. Então demorou mais ainda para eles tentar fazer alguma coisa, demorou muito para eles tentarem fazer alguma coisa, se reestruturar sem estar sendo submetido a outros países. Mas tem outros detalhes que é importante. Ainda que eles chegaram a um ponto de descolonizar, se a gente somar o contexto aí do que a gente viu antes, mesmo eles tendo saído, descolonizaram, permitiram os países se tornarem independentes, esse rastro que eles deixaram, essa herança histórica, essa herança que eles deixaram de dividir o território para etnias diferentes, né? Dividiu algumas partes, algumas etnias e, ao mesmo tempo, misturou algumas etnias, 2, 3 etnias dentro do mesmo território. Isso gerou alguns movimentos, algumas instabilidades, ou seja, dificuldade de se estabelecer algo contínuo, algo organizado, algo harmônico. E aí os países estão sempre lutando para tentar ver quem vai ficar no poder, está sempre lugares onde ocorrem guerras, que são guerras internas, chamadas de guerra civil, lugares onde ocorre ataque, lugares onde ocorre a tentativa de tirar o governo, golpes, quando um chega no poder tenta impor sobre o outro. Essa desestabilização, né, essa falta de estabilidade é causada também, ou principalmente por causa desse resultado dessa colonização. Não só porque colonizaram, mas quando entregaram na mão, estava essa mistura de grupos étnicos que não sabiam ou não puderam escolher simplesmente um e agradar a todos. Então sempre vai haver essa insatisfação. Isso é um problema grave que também assola e aumenta a pobreza na África do Sul. Na verdade, no todo o continente, né? Na África. A África do Sul foi só aquele momento que a gente falou do apartheid. E continuando aí a leitura, durante o período colonial, o continente africano foi repartido pelas nações imperialistas para a exploração de suas riquezas e recursos naturais. Mesmo ao se tornar independente, esses países não foram capazes de eliminar o cenário de subordinação econômica em relação a seus colonizadores. Então, ainda tem esse problema. Mesmo que eles se tornaram independentes, aqueles países que colonizaram a região, eles ainda são donos das principais empresas que tem no continente africano. E aqueles países que não tinham, pode ser que não tenha tanta dependência por causa das empresas, ainda precisa de ajuda, ainda precisa de tecnologia, ainda precisa de influência de outros países que são de fora do continente. Então isso também faz eles se tornarem ou permanecerem na dependência. Enquanto os países não têm essa estabilidade, não conseguem implantar seu processo de industrialização próprio, eles vão continuar dependentes dos antigos colonizadores.
Continuando a leitura, ó. Boa parte da África apresenta economias frágeis e baseadas no desenvolvimento do setor primário. Sem parques industriais desenvolvidos, sendo dependentes de importações de produtos industrializados. Além de ter lugares que tem a empresa que é de outro país, ainda tem alguns produtos que eles não conseguem produzir no próprio território e aí eles dependem da importação. Continuando a leitura. Além disso, a maioria dos países passou a sofrer com as consequências de rivalidades étnicas em sua população, com a falta de infraestrutura, com o alto índice de corrupção e com a má distribuição de renda. Em muitos casos, a riqueza gerada pela exportação de recursos naturais não... Deixa eu só abaixar aqui. Aqui tá bom. Não é distribuída adequadamente. Deixa eu apagar aqui para vocês lerem. Fica melhor assim. Então vamos lá. Em muitos casos, a riqueza gerada pela exportação de recursos naturais não é distribuída adequadamente entre os habitantes, ficando retida nas mãos de pequenas elites de políticos e empresários, acentuando assim a desigualdade social. Então, se tem empresários que colocam alguma empresa, eles estão destinando esse produto para exportar e acabam ou mesmo que eles vendam, eles acabam dominando um determinado mercado e aí o recurso, toda a renda disso fica para eles. E tem a questão também das elites políticas que comandam o território. A maior parte da riqueza acaba beneficiando eles e aí não é bem distribuída. Isso aí é um grave problema no continente africano, ok? Só lembrando aqui o que a gente destacou dessas questões. Primeiro que a pobreza afeta grande parte do continente, lembrando que afeta principalmente a região da África subsaariana, né, que é a África predominantemente negra, com grande diversidade étnica, com grande diversidade religiosa, ela é mais afetada pela pobreza, ok? Apesar disso, existe um contraste, como foi falado, que mesmo com toda essa pobreza que afeta todo o continente, existe riquezas minerais no subsolo do continente africano. Por isso atraiu muitos colonizadores. Existem muito ouro, prata, cobre, urânio, diamante, petróleo e gás. Isso é um dos fatores que chamou os imigrantes aí, ok? Além dessas referências, tem mais destaque o seguinte: a África tem diversas atividades econômicas que geram riquezas, né, como a exploração mineral, do ouro, da prata, do petróleo, do gás natural, como eu falei. Cidades com bairros modernos, em todo lugar é pobre, tem problemas gravíssimos. Você consegue ver na imagem dessa página 384 que está na tela, que tem uma área de comunidade apresentada, onde tem casas pequenas que não estão embolsadas, não estão com reboco, não estão pintadas, não estão totalmente acabadas. A casa dá a impressão que elas estão uma colada na outra, sem muito espaço para se mobilizar. Então, tudo isso passa um aspecto de comunidade, né? Por isso que você pode identificar aí até embaixo, que é a favela na periferia de Luanda. E atrás, quando você olha para os prédios, o tamanho dos prédios, a beleza dos prédios, você consegue visualizar que não é uma área de comunidade. Então, apesar de ter áreas carentes, tem áreas também bem abastadas. E a população apresenta elevado padrão de vida. Tem uma parcela da população, ou você vai encontrar algumas áreas, algumas pessoas, ou alguma parcela da população que você que vai ter esse padrão de vida, ok? Elevado padrão de vida. E, um outro destaque, mais da metade da população do continente está empregada na agricultura e pecuária, portanto, setor primário. E, mais o que para destacar, baixo desenvolvimento industrial no continente, de forma geral, a gente pode dizer que todo o continente, né, tem um baixo desenvolvimento industrial, e
o pouco que existe de industrialização ou de indústria nessa região é dependente, como a gente leu aí no texto, que ou vai estar dependendo de empresários de outros países, como multinacionais, ou vai estar dependendo porque quem vai comprar o produto é quem está de fora, e por aí vai. Então, essa dependência, né, faz com que os países ainda se arrastem, ainda tenham dificuldade de crescer economicamente. Bom, as atividades que fica para vocês, além da folhinha que é enviado para vocês, é resolver as páginas 393 e 394 do livro, ok? E a gente corrige na próxima atividade, próxima aula, ok? Valeu, um abraço, até a próxima.